Olá, graça e paz. Deus esteja abençoando a sua vida e concedendo a sua graça e a sua misericórdia, para que a cada instante o seu poder e a sua misericórdia constante na sua vida seja um bálsamo para o seu coração. Gostaríamos de ler hoje apenas um versículo. Lemos todo o capítulo 21 do primeiro livro dos Reis na semana passada. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Hoje leremos Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 16. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Primeiro Reis 21, 16. Vamos orar? Bendito Pai, graças te damos, porque o teu poder e a tua misericórdia vêm sobre nós, e a tua misericórdia se renova a cada manhã. Que pela tua graça, misericórdia, amor, bondade, benignidade, nós possamos ser iluminados e entendermos a tua palavra. Instrui-nos e orienta-nos. Edifica, ó Senhor, a tua igreja. Edifica o querido irmão, a querida irmã que está assistindo pelo canal do YouTube. Ajuda-os e faz, ó Senhor, com que cresçam também espiritualmente. Usa-me, ó Deus, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, o objeto cobiçado no versículo 2 do capítulo 21, capítulo 21 do primeiro livro dos Reis, diz que era a vinha de Nabote. E agora essa vinha pode ser confiscada. Por quê? Porque o legítimo dono morreu. Não somente ele, como vimos na semana passada, mas toda a sua família foi morta e assim não há herdeiros para desejar ou dar continuidade à herança. Ele foi morto de forma brutal, ele foi assassinado brutalmente, sendo ele, o rei Acabe, o responsável, o culpado. Ele e sua mulher Jezabel. E o rei estava ali pronto para tomar posse. Quem é que o impediria de usufruir a sua conquista, ainda que fosse obtida de forma ilegítima? Imagine Acabe deliciando-se em sua nova conquista, sua nova aquisição, fazendo planos para tirar o melhor dela, prevendo muita satisfação nessa extensão dos seus jardins. Aos homens é permitido avançar nas suas perversidades. E Acabe avançou na sua perversidade a tal ponto que, às vezes, as pessoas, quando estão observando, podem até pensar se existe de fato algo chamado justiça, se no final das contas não existe o direito. Com toda certeza, se existe um Deus que ama a retidão e tem o poder de impedir a flagrante injustiça, não precisaríamos testemunhar essas horríveis injustiças infligidas aos inocentes. E vemos nos dias de hoje também muitas injustiças, e não veríamos esse triunfo dos perversos. Mas Deus existe. E esse não é o problema novo. O problema de injustiça não é um problema novo, pelo contrário, é um problema que aparece sempre de novo na história deste mundo. Um mundo que jaz no maligno. Esse é um dos elementos misteriosos que surge do conflito entre o bem e o mal e é uma das provas mais severas da nossa fé em Deus e no governo dele, no governo de Deus sobre essa terra. Eu acredito em Deus. Eu sei que Deus está dominando tudo, então por que existe injustiça? Essa é a pergunta e nós vamos entender sobre isso. O fato de Acabe tomar posse da vinha de Nabote nos faz lembrar uma cena que será descrita ainda em Daniel capítulo 5. Ali vemos o outro rei, o rei Belsazar, rodeado pela nobreza do seu reino, entregue a uma grande festa. Ele dá ordens para que lhe sejam trazidos os vasos de ouro e de prata que seu pai havia tirado do templo de Jerusalém. Sua ordem é obedecida imediatamente, os vasos são enchidos de vinho e suas mulheres e concubinas bebem neles.
Pense nos utensílios sagrados da casa do Senhor servindo para esse tipo de uso. É muito estranho que se tolere que um verme do pó avance a esse terrível ponto de presunção e impiedade. Mas o Altíssimo nem desconhecia essa conduta, nem estava indiferente a ela. Nem pode a posição social de um homem livrá-lo ou prover-lhe proteção contra a ira divina. Não é porque ele é rei que está protegido. Não é porque ele é rei que Deus não vai fazer nada, não vai dizer nada. Não. Havia um Deus soberano, poderosíssimo, que estava observando isso. Não havia ninguém em Samaria que pudesse impedir Acabe de tomar a posse da vinha de Nabote. E não havia ninguém em Babilônia que pudesse impedir Belsazar de profanar os utensílios sagrados do templo de Israel. Mas havia Deus, o superior, que podia e de fato julgou os dois, tanto Acabe como Belsazar. E quando o profeta vai falar contra o rei, vai confrontar o rei, ele não vai falar segundo o seu coração, nem segundo o seu julgamento. Não. Ele vai, em nome de Deus, proferindo a sentença do reto juiz. Eles endurecem, mas o juízo prevalece. As pessoas erram, pois estão acumulando para si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, como Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículo 5. Preste bem atenção na palavra revelação. O justo juízo de Deus está agora mais ou menos suspenso, mas há um tempo determinado, há um dia indicado, escolhido, quando ele será plenamente manifesto. A vingança divina vem devagar, mas nem por isso é menos certa. E Deus não deixa de dar claro testemunho a respeito disso. Por todo o curso da história mundial, ele dá prova pública, de vez em quando, do seu juízo justo, mostrando pelo exemplo de algum rebelde famoso a evidência da sua repulsa por ele aos olhos dos homens. Ele o fez com Acabe, com Belsazar e com outros depois disso. E embora na grande maioria das vezes os céus estivessem silenciosos, aparentemente impermeáveis, essas exceções são suficientes para mostrar que os céus reinam, Deus reina, e devem capacitar os injustiçados a aguardar com paciência. Aguarde com paciência. Veja o texto. 1 Reis 21, 17, 18. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Um Deus vivo, justo e que odeia o pecado, tinha observado a perversidade da qual Acabe se dispusera a participar. E determinou a sentença contra ele, servindo-se de austero tesbita, o grande profeta da região montanhosa. Ele chama o profeta Elias como sendo seu porta-voz. Não estamos falando de coisas naturais. Estamos falando das graças espirituais e dos dons ministeriais. Essa difícil prova exigia a fé firme e a ousadia que ela confere. Fé não em si mesmo, mas em seu Senhor. Fé poderosa, pois uma fé comum não teria sido suficiente. E essa fé tinha de ter sido provada e disciplinada, fortalecida e reforçada na escola da oração e no campo de batalha da experiência. Nos desertos de Gileade, no isolamento do Querite, na dificuldade de Serepta, o profeta tinha vivido muito no refúgio do Altíssimo, tinha aprendido a conhecer a Deus de forma experimental, tinha provado a sua suficiência. Não foi nenhum principiante inexperiente que o Senhor chamou
para ser seu embaixador nessa ocasião solene, mas um que era forte, como diz a palavra do Senhor no texto sagrado de Efésios capítulo 6, versículo 10. No Senhor e na força do seu poder. Por outro lado, devemos com cuidado colocar a coroa no seu lugar apropriado e atribuir a Deus, não ao profeta, a honra de providenciar e sustentar os seus servos. Nós temos apenas aquilo que recebemos. 1 Coríntios 4, 7. E os mais fortes são tão fracos como a água quando ele deixa de sustentá-los com sua mão. Aquele que nos chama precisa também equipar-nos. E atribuições extraordinárias exigem capacitações extraordinárias que somente o Senhor pode conceder. Permanecei em Jerusalém, disse Jesus Cristo aos apóstolos, até que do alto sejais revestidos. Lucas 24, 49. Pecadores atrevidos precisam ser corajosamente reprovados, mas essa firmeza e coragem precisam ser buscadas em Deus. Ele disse a outro dos seus profetas: toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temais, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Então Deus tem um profeta firme para uma casa dura. É um profeta mais duro para uma casa mais dura. Portanto, se vemos Elias obedecendo prontamente ao seu chamado, é porque ele podia dizer: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó, a Acabe, a sua transgressão. Miqueias capítulo 3, versículo 8. Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. 1 Reis 21, 18. Acabe não estava no seu palácio, mas Deus sabia aonde ele tinha ido e o negócio em que estava envolvido. Os olhos do Senhor, presta atenção, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não é possível ocultar nada dele. Acabe podia orgulhar-se de que ninguém jamais podia reprová-lo por sua conduta diabólica e que agora ele podia desfrutar do seu despojo sem qualquer impedimento. Mas os pecadores não estão nunca seguros. Não importa a sua posição, grande ou pequena. A sua impiedade sobe até diante de Deus, e ele muitas vezes lhes manda a alguém no encalço quando menos esperam. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 19. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste, e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Dessa vez, o profeta está sendo enviado com uma mensagem que não era nem agradável nem consoladora. Essa mensagem vinha daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o supremo e justo governador do universo, cujos olhos oniscientes testemunham todos os acontecimentos e cujo braço onipotente reprime e pune todos os malfeitores. Era a palavra daquele que declara: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Palavras ditas posteriormente ao profeta Jeremias, capítulo 23, 24. Pois os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos.
Não há trevas nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Jó 34, 21. Palavras ditas nos tempos de Jó, nos dias de Abraão. Era uma palavra de repreensão pública, trazendo à luz as coisas ocultas das trevas. Era uma palavra de acusação que corajosamente responsabilizava Acabe pelos seus crimes. Era uma palavra de condenação, fazendo conhecido o terrível destino que com certeza haveria de alcançar aquele que havia ostensivamente atropelado a lei de Deus. Tudo agora está no crisol, e somente o ouro puro haverá de sobreviver ao teste de fogo. E o que é que os verdadeiros servos de Deus podem fazer? Eles devem levantar a voz, clamar a pleno pulmões, como diz Isaías 58:1. Devem fazer como fez Elias, com ousadia denunciar o pecado nos lugares elevados, entre os que ocupam posições e funções de influência e importância. Será essa uma mensagem agradável de comunicar? Não, de forma alguma. Será uma mensagem popular entre os ouvintes? Não, muito pelo contrário. Mas é uma mensagem extremamente necessária e negligenciada, de forma criminosa. Será que o Senhor Jesus pregou um sermão sobre o amor de Deus quando os recintos sagrados do templo estavam servindo de covil de ladrões? Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Que choque o rei não deve ter levado ao ver Elias. O profeta seria o último homem que ele desejaria ou esperaria ver. Foi porque o seu coração o condenou como inimigo de Deus, que ele ficou tão desconcertado ao ser confrontado pelo embaixador de Deus, chamado Elias. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Esse tipo de recepção é tudo que o fiel servo de Deus deve esperar das mãos dos ímpios, especialmente dos religiosos não regenerados. Eles vão considerá-lo como perturbador da paz, um aborrecedor daqueles que desejam ficar à vontade nos seus pecados. Aqueles que estão envolvidos na prática do mal irritam-se com aquele que os denuncia, seja ele um ministro de Cristo ou um policial. As Escrituras são odiadas porque denunciam o pecado em todos os seus aspectos. O romanismo odeia a Bíblia porque ela expõe as suas hipocrisias. As pessoas impenitentes consideram como amigo aquele que lhes diz coisas suaves e as ajudam a enganarem a si mesmas. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Essas são as palavras de Amós, capítulo 5, versículo 10, contra um povo que foi tão rebelde quanto nos dias de Acabe. Em outra época, tempos depois de Acabe, mas também povo ainda de dura cerviz. Por esta razão é que o apóstolo disse: se eu, o apóstolo, agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, 10. Quão poucos servos de Cristo ainda existem? Respondeu Elias: achei-te. Achei-te. Elias não era homem de demonstrar abertamente os seus sentimentos. Foi necessário bem mais do que um olhar carrancudo ou uma palavra raivosa para o aborrecê-lo. Longe de sentir-se ferido e ficar de mau humor, Elias, replicou como um homem. Ele usou as palavras de Acabe e disse: sim, eu te achei. Eu te achei como um ladrão e assassino na vinha de outra pessoa. É um bom sinal quando a pessoa convicta de pecado censura o servo de Deus como seu inimigo. Por isso mostra que o pregador acertou o alvo.
A sua mensagem alcançou a consciência. Deus diz: sabei que o vosso pecado vos há de achar. E quando o Pentateuco afirma isso em Números 32, 23, Elias está dizendo: achei. E Adão, Caim, Acã, Acabe, Geazi e Ananias provam isso. Ninguém pense que pode escapar da retribuição de Deus. Se a punição não for aplicada nesta vida, com certeza será na próxima, a não ser que paremos de lutar contra Deus e corramos para Cristo em busca de refúgio. Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas 14, 15. Esse Judas era o irmão do Senhor Jesus Cristo, que a princípio não cria no Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mas que posteriormente creu. Acabe foi achado pelo seu próprio pecado, por causa do seu próprio pecado. Acabe estava sendo condenado. E é necessário que entendamos que a palavra do Senhor vem nos confrontar, vem nos dirigir, vem mostrar o nosso erro. E, meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia é como um martelo que esmiuça a pedra. A Bíblia é como um espelho que mostra quem de fato nós somos. Não vamos simplesmente buscar na palavra de Deus somente promessas e palavras de esperança e de consolo, mas vamos ler a palavra de Deus como aquele livro santo que vai nos chamar para dizer qual é o meu pecado. Como é bom, como é precioso a gente dizer: o Espírito Santo falou no meu coração. Mas lembre que o Espírito, quando fala ao nosso coração, ele não fala somente dizendo Deus é amor, mas ele também nos convence do nosso pecado, do nosso juízo e da nossa morte. Quando você ler a palavra de Deus e for confrontado com o seu próprio erro, humilhe-se e diga: Senhor, perdoa os meus pecados. Porque o Senhor vem junto com as suas miríades. Vamos repetir o texto. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Não tome isso como palavra dura, mas tome isso como palavra de amor. Deus não quer que seu filho viva na porcilga. Deus não quer que seu filho permaneça nos desertos sendo tentados e caindo, e caindo, caindo. Deus quer fortalecê-lo. Deus não manda Elias apenas para confrontar Acabe, mas para mais uma vez convidar Acabe ao arrependimento. Manda Elias mais uma ocasião para chamar Acabe à contrição, à confissão. Como seria diferente se Acabe pudesse simplesmente dizer: sim, errei. O que posso fazer para corrigir o meu erro? Como isso é precioso. E nós vamos ver essa verdade na próxima quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube. Como mudar de vida. É Deus que me regenera, é Deus que me converte, é Deus que me faz nascer de novo, mas eu quero mudar. Como eu posso mudar? Como posso escapar da ira de Deus? Como posso escapar da ira de Deus? Como posso ser perdoado por Deus? Esses e outros temas na próxima quinta-feira, 19h30. Estaremos na Igreja Presbiteriana, em Areias, numa mensagem presencial, mas também estaremos colocando estas mensagens que proferimos na Igreja Presbiteriana de Areias, na quinta-feira, vamos também colocar na quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube. Por quê? Porque algumas pessoas
sabendo que estávamos indo para o culto presencial, pediram para que continuássemos transmitindo as mensagens pelo YouTube, porque estão sendo edificadas, e damos graças a Deus por isso. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa restaurar a sua vida. Então, vamos orar. Orar pela bênção do Senhor na sua vida. Você pode ter sido confrontado ou não confrontado. Quando você lê a Bíblia, faça algumas observações. Qual o mandamento de Deus nesse texto? Faça essa pergunta. Quando você ler a palavra, pergunte: qual a promessa de Deus nesse texto? Mas também pergunte: o que é que eu posso mudar na minha vida? Assim você estará aplicando, à medida que você ler a palavra, você está aplicando também para a sua vida. Não é moralismo, não é. É dizer: Senhor, fala, o que queres que eu faça? O que queres que eu creia? O que queres que eu espere? Pergunte. Veja também nas páginas das Escrituras que Deus não é um Deus de impunidade. Deus é um Deus justo. E ora, Ele não pune, tem hora que Ele não pune o pecador de imediato para dar condições ao pecador de se arrepender. E isso Ele faz com a gente todo dia. E graças a Deus por isso. Vamos orar? Bendito Pai, obrigado por tudo que Tu tens falado na nossa vida. Que a Tua palavra nos confronte. Que a Tua palavra seja o nosso profeta. Quando estivermos errados, corrige-nos. Quando estivermos certos, mostra-nos que estamos no caminho correto. Mostra-nos os Teus mandamentos. Mostra-nos e ensina-nos através das Tuas promessas, através do Teu amor, da Tua misericórdia. Revela-nos, ó Senhor, quem Tu és. Vemos que Tu és um Deus justo, mas um Deus que não deixa a impunidade reinar. Mas Tu chegas juntos, não simplesmente para punir, mas para chamar o pecador ao arrependimento. Obrigado, Senhor. Eu sei que sou um pecador e sei que Tu me chamas diariamente para arrependimento constante. E todos os dias, Senhor, posso Te dar graças pela salvação, posso Te dar graças pelo perdão, posso Te dar graças pelo Teu amor amoroso, sincero, que nos chama ao arrependimento, à promessa, à esperança, à alegria, ao conforto, a saber que Tu és um Deus amoroso e por causa do Teu amor, Tu chegas perto de nós. Em nome de Jesus. Amém. A todos vocês que estão nos assistindo, o Senhor os abençoe e guarde. E até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir.